9h48 da manhã, 9h48, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, hoje, segunda-feira, dia 18 de maio. Vamos dando sequência ao nosso programa fazendo mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui no programa com a vereadora de Taquara, a vereadora Cirlei Silveira, do PSB. Bom dia, vereadora. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Taquara. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo bem. Então tá bom. Vereadora Cirlei, semana passada tivemos um assunto polêmico. Tivemos um assunto que já foi pauta da Câmara em outros anos, voltou ao debate nesta semana e a vereadora também tinha uma proposta de emenda naquele próprio projeto que foi rejeitado semana passada no que se refere ao número de vereadores. Vereadora Cirlei, gostaria que a vereadora contextualizasse um pouquinho esse assunto na sua visão. Tá bem, Vinícius. Eu tenho me manifestado na minha página no Facebook com relação ao fato de, em anos anteriores, em 2015, eu ter me posicionado favorável a 15 vereadores. E justifiquei na ocasião e reforço aos ouvintes e a ti, Vinícius, que é possível a gente repensar, reavaliar, e me parece que o contexto atual traz a necessidade de uma reavaliação no número de vereadores na Câmara de Vereadores. E explico por quê. Quando o presidente da Câmara de Vereadores, no ano de 2019, nós já havíamos pensado e eu tinha colocado a minha assinatura para a redução do número de vereadores para o número de 11, só não conseguimos fazer a votação e discussão em função de que o tempo não permitiu e foi tardia a assinatura do vereador Regis, então não tramitou o projeto. No ano de 2020, quando surgiu a discussão, nós entendemos, e aí conversamos os vereadores da oposição, vereador Nelson, Fifi, Regis, Carmen e eu, e foi colocado, então, um projeto de emenda à lei orgânica, reduzindo o número de vereadores de 15 para 11. Assinatura essa que eu coloquei no projeto. Fui procurada nesse meio, depois de ter assinado e ter sido publicizado o projeto no portal da Câmara de Vereadores, eu fui procurada por amigos que me disseram: vereadora, agora o momento é de fazermos uma redução maior, por conta da pandemia. E a sugestão veio e aquilo eu amadureci, eu fiz algumas leituras e eu entendi que eu preciso representar a vontade. Então eu tive conversa com professoras, colegas, com amigos, com a família, e eu coloquei, e no momento retirei dos 5 assinatura para ver como eu poderia proceder para colocar um PL, um projeto de lei, de emenda à lei orgânica, que trouxesse para 9 vereadores, Vinícius. E eu fiz. Coloquei a emenda, mas não tive a obtenção de 5 assinaturas, mas propus a emenda essa que eu passei hoje de manhã para ti, e esta emenda, a emenda de número 025, foi uma proposição que foi assinada, proposta por mim, assinada também pelo vereador Luiz Felipe Luz Lenen e pelo vereador Nelson Martins. Para que um projeto ande e ele entre em discussão, ele precisa obter a votação, ou aliás, a assinatura de 5 vereadores. E eu não obtive, portanto, o projeto não andou e a discussão não ocorreu. Então, na última sessão ordinária, nós tivemos todo um problema, a municipalidade pedindo para que nós, vereadores, retirássemos a nossa assinatura do projeto, e inicialmente, Vinícius, eu te confesso que eu relutei em retirar de 15 para 11. E explico a vocês que me escutam neste momento por que eu relutei. Porque eu havia feito uma proposição para nós discutirmos o número de 9 e eu não obtive assinaturas para isso. Então, no momento em que o vereador Regis e o vereador Luiz Felipe me chamaram para conversar e retirar a assinatura na última terça-feira, na proposição para 11, a pedido da municipalidade, eu inicialmente te confesso que relutei um pouquinho. Bom, e aí o que fez
retirar a assinatura, porque durante a sessão acabou retirando a assinatura. O que o fez tomar essa decisão? Na verdade, Vinícius, 4 vereadores assinaram a retirada e ele sairia com os 4 assinando. Sim. Mas quando eu percebi o movimento da base aliada do governo, um movimento onde o vereador Levi conseguiu a assinatura de 4, o vereador Luiz Felipe me olhou e disse: vereadora Cirlei, retira? E eu disse: retiro, subscrevi na hora o documento e assinei. E aí então a vereadora Sandra foi o 5º nome e colocou de volta o projeto, porque a mesma lei que ampara para que nós retirássemos a assinatura e o projeto não fosse a discussão, ela também ampara para que o projeto de lei fosse colocado para votação. Pois é, exatamente. Esse é um dos pontos levantados na última semana aqui no programa, levantados por o pessoal que está liderando a iniciativa popular, e eu também questionei o presidente Guido Mário a respeito disso. Na sua visão, vereadora, esse movimento de retirada de assinaturas e depois de aposição de novas assinaturas ao projeto, colocação de novas assinaturas, ele está dentro da legalidade? Na verdade, segundo a orientação jurídica, e eu não fiz um estudo mais aprofundado a respeito disso, ele anuiu e disse que sim. Eu te confesso que eu ainda não fui atrás para eu fazer um estudo pessoal a respeito disso, mas há uma anuência do pessoal do jurídico da casa, doutor Fábio, e também tem respaldo do IGAM para que isso aconteça. Eu acredito que não diriam se não fosse possível. Sim. Mas eu quero mencionar também, Vinícius, que isto foi para não enfrentamento, porque o que fez pressão e que fez com que eu mudasse foi mensagens que eu recebi no celular da municipalidade, que me relatou no momento da conversa uma assinatura conquistada já de mais de 2.000 pessoas envolvidas e que queriam que houvesse a discussão para o número de 9. E eu já era a favor dessa discussão, tanto que eu já havia proposto o PL para que nós discutíssemos na Câmara. Quando eu percebi a movimentação, eu logo me manifestei, porque eu entendi que o que estava havendo naquele momento era uma fuga de uma nova discussão e de uma pressão que a população pudesse exercer sobre a condição do número de vereadores para a próxima legislatura. Então, isso ficou muito ruim, porque não houve preocupação dos colegas da base quando colocaram o projeto novamente, mantiveram a mesma justificativa. E a justificativa do PL é a economicidade, e uma coisa que me faz entender que a necessidade existe, além da pandemia, além de toda a falta de recurso que haverá, porque nós não teremos mais dinheiro como nós tínhamos dentro dos municípios, Vinícius e ouvintes, porque o recurso entra por contribuições, por impostos, e nós estamos tendo uma mudança total na indústria, no comércio, na prestação de serviços, e então os recursos não entrarão. Eu soube do governo estadual que um recurso para o mês passado, que esperava em torno de 2 bilhões, recebeu 800 milhões. E o mês de março não foi um mês totalmente fechado. Então foi 1 bilhão e 200 milhões a menos. Isso quer dizer que com todo o mês de abril, sem ter essa abertura de empresas fechando, então o valor será menor. Recentemente eu estava escutando um governador de Minas Gerais falando que não vai pagar os funcionários, o Estado não pagará por conta de que não tem recurso. Nós já vínhamos nessa situação no Rio Grande do Sul, então a tendência é piorar. Nós temos que entender que o momento é de rever posicionamentos e de fazer com que a economia exista onde ela é possível existir. E nós, vereadores, protagonizamos isso e temos na mão condição de fazer essa alteração. Vereadora Cirlei, a sua avaliação do resultado da votação, a derrubada do projeto, qual que é a sua avaliação? Na verdade, a derrubada do projeto foi a intenção manifesta de todos, que
não queriam enfrentamento e discussões maiores, queriam resolver o problema na hora. Você se refere à discussão sobre o projeto de iniciativa popular que possivelmente será protocolado na Câmara. Exatamente, eu acho que a intenção justamente é essa, porque o que o vereador Luiz Felipe me alertou, e também um outro rapaz que conversava com ele, que o projeto não podendo ser votado, não sendo retirado, o objeto já foi discutido, então isso não se discute mais no ano de 2020, por conta de já ter sido utilizado, né? Acredito que se nós estudarmos e se nós formos a fundo na legislação, de repente pode-se encontrar uma brecha para poder justificar, porque 2.500 assinaturas representam muito para uma população como a população de Taquara. Vereadora Sirlei, nos últimos, até foi feito também aqui no programa pelo presidente Guido Mário, uma discussão a respeito de pessoas que não vão estar disputando o cargo de vereador esse ano e que estão votando nesse projeto ou assinaram ele, enfim. Como a vereadora, que já foi apresentada como pré-candidata a prefeita pelo PSB e pode então não estar disputando o cargo de vereador, vê esse questionamento, o fato de a vereadora estar se manifestando no projeto, mesmo que não vá concorrer ao cargo de vereador esse ano? Na verdade, nós somos taxados como pessoas de má fé pelos colegas vereadores, né? E eu vou te dizer que má fé eu vejo no comportamento de união de 10 vereadores que colocam a vereadora Sirlei, estudante de Direito do 7º semestre e em condições de participar de todas as comissões, e participei de 2013 a 2018 de todas as comissões. Me afastei para assumir a presidência e não foi permitido que eu retornasse a nenhuma comissão, porque houve uma intenção de me deixar fora, porque alguém deve ter orientado para que isso acontecesse. Então, na verdade, má fé eu vejo em muitos comportamentos, mas eu não consigo, Vinícius e ouvintes, ver má fé numa atitude que a realidade me traz, uma atitude que mostra para todos nós que agora é hora de revermos posições. Em 2019, no final do ano, eu não havia pensado a menor possibilidade de ser pré-candidata, eu não havia decidido, e eu já tinha estudado e visto que Parobé e Taquara são os únicos municípios que têm 15. Sapiranga houve uma pressão popular e houve uma mudança e eles têm 11 agora. Então, na verdade, lá na metade de 2019, talvez tu lembres disso e os ouvintes também, eu já havia posicionado, quando fui perguntada pela imprensa, quando Sapiranga modificou, qual era o meu posicionamento enquanto presidente do Legislativo, e eu deixei claro naquele momento que eu havia revisto muitas posições e havia entendido que os municípios mais desenvolvidos, os municípios que têm uma organização econômica, eles não têm uma Câmara de Vereadores com tanto número de vereadores, e eles cuidam um pouquinho mais também da questão dos subsídios pagos a cada vereador. E me parece que Taquara precisa entrar também neste rol de municípios que se preocupam com o recurso público e não pensam apenas no umbigo de cada um. A vereadora colocou aqui que em ano anterior já votou pela manutenção dos 15 vereadores. A vereadora apontou a questão da economicidade, a questão dos recursos que vão faltar para os municípios decorrentes de toda essa crise. Ao mesmo tempo, o pessoal que tem defendido a manutenção em 15 do número de vereadores, coloca a questão da representatividade e que a economia se faz com corte de recursos, com corte de custos efetivo. Como a vereadora vê essas duas questões que estão na balança nesse momento? Na verdade, Vinícius, neste momento, a representatividade, e eu já defendi isso em 2015 e fiz um estudo nas câmaras de vereadores pelos gastos de cada Câmara de Vereadores e o número de pessoas que representavam, e eu quero dizer à comunidade que é preciso fazer aquilo que a própria base está fazendo agora, que é propor a redução na transferência do recurso, que é o 12º que vai para a Câmara a menor, para evitar farra de gastos, porque pode-se cortar
o subsídio e o número de vereadores, e quando voltar à normalidade o recurso ser gasto de qualquer forma. Então é preciso um olhar e é preciso reduzir esse duodécimo também. Mas eu vejo que a representatividade, ela existe, e eu, vereadora Cirlei, que iniciei minha carreira na política pelo PTB e hoje eu sou do PSB, eu represento a toda a população. Nós não podemos representar um bairro ou uma classe, ou os professores, ou os policiais, nós não podemos nos ater a isso. Nós somos representantes públicos e nós representamos a municipalidade. Todo o munícipe precisa ser representado pela vereadora Cirlei, porque todo o munícipe paga o subsídio que a vereadora Cirlei recebe mensalmente na Câmara de Vereadores. E eu represento a toda a população taquarense. Mas sobre essa questão de representatividade de grupos sociais, etnias, por exemplo, se aponta grupos LGBT, grupos de pessoas da comunidade, professores, enfim, todos os grupos que podem ser representados na Câmara. Qual que é a sua posição? Enfim, não vai ter prejuízo a diminuição do número de vereadores? Não acredito nesse prejuízo, Vinícius, porque já referi no meu comentário nesse momento de que nós representamos a todos. E todos têm liberdade, e todos nos procuram, e todos conversam com todos os vereadores que estão lá representando-os. Então não há condição de dizermos que um grupo nos elege e nós representamos este grupo. Não podemos fazer isso e isso não é feito. Eu não vejo vereadores fazendo isso, então não haverá prejuízo nesse sentido. Está em discussão na Câmara também um projeto de redução do duodécimo, que é o percentual de repasse que a Prefeitura faz à Câmara de Vereadores em relação à sua arrecadação. Como a vereadora vê esse projeto, que possivelmente ele deve ir também à votação nos próximos dias? Na verdade, Vinícius, esse projeto, ele é um projeto que já foi lançado no passado pelo vereador Nelson Martins, que ele fez a redução, que a redução constitucional dita para Taquara é de 7% e já se recebe 6% do duodécimo. Agora a base aliada, a proposta, a vereadora Mônica encabeçou a proposição para 4,5%. O que foi orientado enquanto eu era presidente do Legislativo Taquarense ao seu Nelson é que ele não apresentasse o projeto de lei de emenda porque ela precisava ser apresentada quando viesse o orçamento anual para a casa. Esta é a forma que foi orientada pelo IGAM e pelo jurídico da casa. Tá, mas daí então, agora já apresentaram um projeto? Apresentar o projeto está sendo avaliado e foi pedido um parecer jurídico. Nós estamos aguardando a chegada do parecer jurídico. Ah, sim. Bom, para orientar a forma certa e a tramitação certa. Segundo a orientação inicial, a forma certa não é emenda à lei, o projeto de emenda apresentado agora, mas quando a lei orgânica vier, acrescentar a emenda à lei orgânica. Pois é, eu fiz no final de semana, sabe que no final de semana a gente faz alguns levantamentos, inclusive para mim me preparar para os assuntos que vêm no decorrer da próxima semana. Eu fiz no final de semana um levantamento sobre o custo da Câmara de Vereadores. Quanto é o valor que ela empenhou de gastos e em relação à receita, em relação ao percentual de arrecadação do município. A Câmara hoje não chega a 4,5% em gastos, ela não tem esse gasto. 4,5% é o valor ideal ou está sendo deixado alguma margem de folga? Enfim, como a vereadora vê essa questão? Os levantamentos que eu fiz, a Câmara chega no máximo a 3,72%, foi o ano que ela chegou mais alto, que foi em 2015. Desde 2016, ela ficou em 2016 3,32%, 2017 3,23%, 2018 2,85%, 2019 2,76%, enfim, está se reduzindo para 4,5%, mas a Câmara já não gasta isso, ou seja, como vai se dar a economia real? Na verdade, Vinícius, vai continuar a forma como é feita e tem sempre devoluções ao executivo, não é? Mas eu acredito que 4,5% é um valor com uma folga, porque conversando com a comissão que está avaliando este projeto de emenda, nós ouvimos do Dr. Fábio Braque o seguinte comentário: nós não podemos esquecer que pode haver um evento, alguma coisa, e precisa se gastar para recolocar um telhado. Ninguém está livre disso, né? E aí ingessa por muito tempo, então por isso ele acha interessante
interessante, sugeriu isso à comissão, de emenda à lei orgânica para ser anual e ser renovada anualmente esse percentual de 4,5%. Mas quando a gestão é séria, quando o recurso é gerido com seriedade, retorna aos cofres públicos como tem retornado anualmente desde o ano de 2013, que eu estou participando da Câmara de Vereadores em Taquara. É sempre feita uma economia e é devolvido. Mesmo quando dizem que foi colocado pelo ralo o recurso, a gente devolveu em torno de R$1.500.000 e em 2020 será devolvido muito mais por conta de que não tem investimentos a serem feitos, porque todos que precisavam ser feitos de manutenção, restauração e colocar a Câmara e o prédio em condições de funcionamento foi feito durante a minha gestão no ano de 2019. Vereadora, ainda sobre essa situação, o projeto então deve ser votado nos próximos dias aí, ou ainda tem questões jurídicas a serem analisadas? Nós estamos avaliando, tem questões jurídicas a serem avaliadas, Vinícius. Nós não temos reunião marcada ainda, o grupo não chamou ainda para reunião, mas eu acredito que não entre na pauta de amanhã, isso com certeza. Eu fiquei curioso sobre uma questão que a vereadora colocou aqui no programa hoje, diz respeito às comissões, que a vereadora não pôde participar. O que aconteceu nesse sentido? Na verdade, eu saí da base aliada do governo no ano de 2019, porque eu tive desencontros e desacertos de ideias com o executivo, e acredito que o prefeito tenha pedido aos vereadores da base que não permitissem a entrada da vereadora Cirlei em nenhuma comissão. É isso que aconteceu, Vinícius. E isso pode? Está correto? Correto, isso não está. Nunca esteve, mas... Eu digo correto do ponto de vista legal. Na verdade, isso eu que estou manifestando para ti, né? Na verdade, eles só me deixaram fora das comissões. E a minha maior tristeza foi ficar fora como professora de 34 anos de sala de aula, aposentada, pedagoga, agora cursando o direito, ficar fora da comissão de educação. Essa eu senti. Essa até rolou uma lagrimazinha no canto do olho, mas tudo bem. É o tempo que passa, as coisas vão acontecendo, e como eu já havia falado na rádio para ti e para os ouvintes, este ano eu estou caminhando mais, eu estou atendendo mais as pessoas nos seus respectivos ambientes. Tenho sido muito chamada por empresas que estão a fim de se regularizar e formalizar por conta de que vendem alimentos. Tem muita empresa de alimentos aí que trabalhava na informalidade, querendo colocar agora um alvará de funcionamento, porque as vendas de quem trabalha com alimentos está aumentando, e diferente do calçado, roupas e outros utensílios que tem por aí, não é, Vinícius? A vereadora é pré-candidata a prefeita pelo PSB. Existe uma discussão nacional sobre possibilidade ou não de mudar a data das eleições por conta de toda essa questão da pandemia do coronavírus. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu ouvi o ministro Barroso numa entrevista à CNN há umas 2 semanas, e o ministro fez uma ponderação muito tranquila a respeito, e ele disse: tudo que se fala neste momento é com a realidade que estamos vivendo agora. Tudo é muito incerto, e o que definirá se as eleições ocorrerão em outubro ou não é as autoridades de vigilância sanitária do país. Então eu acho que tudo isso nós temos que aguardar, Vinícius. É uma situação incerta, é uma condição que a gente não sabe prever a semana que vem, o mês que vem, então é aguardar os acontecimentos. Nesse momento está mantido porque foram questionados e mantiveram, mas é com a realidade de hoje. Nós não sabemos a realidade de semana que vem, então é as autoridades na vigilância sanitária que definirão se ocorrerão ou não em outubro as eleições. Pois é, temos essa situação ainda para acompanhar no país, né? Estamos todos Exatamente. Apreensivos de quando terminam essas crises todas, seja de saúde ou seja a própria da economia, né? É verdade. Tomara que sejam dias melhores. Pois é, Vinícius. O que nós temos que fazer quem precisa trabalhar é obrigado a sair de casa, nós temos serviços essenciais, nós temos o comércio funcionando, e quem não precisa pode ficar em casa. Mas os cuidados com a higiene, a utilização da máscara, o cuidado de evitar mão ao rosto, tudo isso nós precisamos como protocolo que é exigido para que a gente possa estar trabalhando e na rua. Perfeito. Vereadora Cirlei, obrigado pela participação aqui no programa. Nós continuamos sempre à disposição aqui na Rádio Taquara, tá certo? Eu que agradeço. Um abraço, Vinícius, e um abraço aos ouvintes, e uma excelente semana a todos.
Esta é a vereadora Cirlei Silveira, conversando conosco aqui no programa, na manhã de hoje, aqui na Rádio Taquara. Meu amigo Josué Ferreira, o que temos pela frente? Temos o Facate Notícias, então vamos ao Facate Notícias aqui na Rádio Taquara e depois temos o comercial.